Uma boa noite, queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Que a paz do nosso Mestre amado e querido Jesus, que a companhia e a presença de Maria Amélia e de toda a sua equipe, juntamente com os nossos anjos de guarda, possam nesse instante nos envolver e que nós estejamos envolvidos por eles, mas não nos esqueçamos também de nos envolvermos vibracionalmente com os nossos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros, sentindo e captando as energias e vibrações como se estivéssemos dentro da nossa casa espírita, para que nós possamos e consigamos, através dessas energias e vibrações, nos revigorarmos, em especial, revigorarmos no amor de Jesus. Desejamos a todos vocês muita paz e que cada um possa sentir essa paz penetrando dentro do próprio coração e se espalhando por todo o nosso corpo. Paz. Palavra de ordem. A palavra do momento. A palavra que com certeza deve nos servir como bandeira para a nossa trajetória e caminhada nesse processo de transição de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Paz como paciência, a ciência da paz, para entendermos e assimilarmos todas as dores que porventura nos assolam, assim como a toda a humanidade. Como entender a leitura do Evangelho sobre o Espírito amigo, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se nós não tivermos paz, ou como o título da leitura, paciência, nós não vamos conseguir entender. E que estejamos, pois, neste momento, neste ambiente, cercados pela paz. A paz vos deixo, a paz vos dou, e a paz devereis levar a todos os lares onde visitardes, disse Jesus aos seus discípulos. E se queremos ser discípulos do Mestre, precisamos viver em paz. Que vivamos em paz conosco mesmos, que é de extrema importância, queridos amigos. E depois, em paz com os outros. A paz conosco mesmos pode ser entendida como um verdadeiro equilíbrio ou como uma harmonia em nós, de tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe em que sentido? Primeiramente, do nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, mas sobretudo da nossa essência. Muitas das vezes procuramos uma casa espírita para tomar um passe. Às vezes, através desse passe, principalmente dependendo do passista, porque o passe sempre ele é misto, na grande maioria das vezes. Então temos a influência dos espíritos, assim como temos a influência do próprio médium. Auxiliamos as pessoas a reenergizar, a reequilibrar, a realinhar os nossos centros de força. Penso eu, através de alguns estudos, porque exatamente esses centros de forças desalinhados fora de órbita, o ser humano fica meio que também desnorteado, fora de si, e sem este perfeito equilíbrio e realinhamento, ele não conseguiria estar em paz. Algo tiraria-o do eixo do centro. Também
a necessidade de harmonização da nossa essência, que é espírita ou espiritual, porque nós somos espíritos, estamos encarnados, os encarnados e os desencarnados, somente o corpo espiritual, mas nós que estamos encarnados, temos a essência, que é o espírito. E eu pergunto, como o meu espírito está em matéria de alinhamento com o meu corpo espiritual e com o meu corpo físico? Para isso, sugiro depois a vocês a leitura, em especial do livro No Mundo Maior, de André Luiz, os capítulos 2, 3, principalmente, a casa mental, e mais à frente, onde ele vai trazer para nós algumas informações que irá nos auxiliar justamente neste processo de realinhamento. Porque o espírito, sobretudo quando ele planeja a sua encarnação, ele trabalha com o seu superconsciente. Por quê? Porque o espírito vislumbra lá na frente o seu crescimento e a sua evolução. E com base exatamente neste seu planejamento, ele escolhe o tipo de existência, o tipo de vida que ele precisará enquanto estiver aqui encarnado. Ele vai avaliar esses planejamentos, essa meta, ele vai traçar, principalmente olhando o seu corpo perispiritual e, sobretudo, as marcas de existências anteriores que ali existem e que com certeza serão repassadas para o corpo físico, mas ele analisa todas essas marcas com mais as metas que ele precisa, que ele procura e que ele visa alcançar, para escolher a forma como ele vai viver e também escolher o corpo. Então, eu preciso estar alinhado o que o meu espírito, ou o que eu, espírito, desejo, o que o meu corpo perispiritual, o meu perispírito tem, sobretudo de marcas, porque fica tudo registrado nele, e o meu próprio corpo físico. Porque às vezes, meus queridos companheiros, acontece de o espírito está puxando por um lado, o corpo espiritual tem outro, e o corpo físico vem de uma forma diferente, ou seja, está todos três totalmente desalinhados. Aí eu pergunto, como é que eu posso falar que eu estou vivendo em paz? Eu não vou estar em paz comigo mesmo, porque o espírito quer uma coisa, o corpo espiritual pensa de outro jeito, está em outra forma, e o corpo físico numa outra forma diferente. Então eu preciso, na busca do autoconhecimento, entender e realinhar todos estes, vamos chamar assim, de corpos: o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Isso é buscar a paz interior e a paz para conosco mesmos. E por que eu estou falando isso? Porque as nossas reflexões de hoje, quero levá-las para o amar os inimigos. Sobretudo, as informações que o Evangelho nos traz sobre os inimigos desencarnados. Porque a grande maioria de nós sempre colocamos a culpa nos outros, por nós não estarmos e não vivermos em paz. Não estamos e não vivemos em paz, por quê? Porque tem algum inimigo, e às vezes eu nem o chamo de inimigo, mas eu sei que tem algum inimigo que, infelizmente, está querendo me destruir. E aí eu posso dizer, esteja ele encarnado ou desencarnado. Eu miro ou eu volto para essa força externa que está me influenciando. Mas vejam, com certeza, por isso que eu disse, primeiro eu preciso buscar a minha paz interior, realinhar, identificar. Porque, gente, quando eu consigo realinhar e identificar perfeitamente corpo físico, corpo espiritual e o espírito, a essência, eu vou estar também em perfeita consonância ou conexão com Deus.
através da espiritualidade superior que trabalhou e muito neste projeto reencarnatório, eu estarei também na companhia do meu anjo de guarda, que está com certeza me acompanhando e me auxiliando nesse projeto. Então, do ponto de vista da paz interior, tranquilo, mas eu não posso, e aí se eu não estiver em paz interiormente, eu vou ter uma facilidade enorme de lançar ou de dizer que a causa das minhas desgraças está exatamente no outro. E aí é claro, se ela está no outro, o outro é meu inimigo. Se ele é meu inimigo, o que ele está fazendo comigo? Algum tipo de maldade. E eu pergunto, a maldade existe? Todas as vezes que a gente faz esse questionamento, mesmo para espíritas, a gente sabe que tem muitas pessoas que exatamente contradizem. Nossa, como que o mal não existe, Edson? Como que a maldade não existe? Olha aí como é que está o nosso mundo. Olha o que as pessoas fazem. Olha do que as pessoas são capazes. E aí, lógico, eu jogo esse desafio, esse questionamento, exatamente para a gente pensar. Porque se tudo que existe foi criado por Deus, o mal não poderia ter existido. Por quê? Porque Deus não criou o mal. Aí alguns vão dizer, não, mas o homem criou o mal. Então o homem tem poder e o homem tem capacidade de criar alguma coisa? Lógico que isso demanda uma reflexão um pouco mais profunda, tá? Eu só estou lançando essas informações para que vocês pensem e reflitam na maldade. Até mesmo porque, buscando o entendimento na questão 642 do Livro dos Espíritos, o simples deixar de agir já representa o mal. Nós aprendemos isso. Por quê? Porque a criatura foi criada e devotada ao bem, sempre para a prática do bem. Então o simples fato de não fazer nada já representa o mal. Então a gente precisa entender o mal, mas a gente não vai fazer isso hoje, vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas sempre a gente tem, eu sinto essa necessidade de induzi-los a pensar. Por quê? Porque Jesus disse que o escândalo viria, mas ai daquele por quem o escândalo viesse. E a gente já tem um ditado popular que sempre diz que há males que vêm para o bem. E a gente pode também buscar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que nós temos causas anteriores e atuais para as nossas próprias aflições, e essas causas não possuem razão ou fora de nós, elas estão sempre dentro de nós. São os nossos próprios comportamentos que provocaram essas aflições que nós chamamos de mal. Então, só para, de novo, lançar. Estou fazendo uma reflexão sobre os inimigos desencarnados. Como é que nós vamos amar os nossos inimigos se nós tivermos um pensamento dessa forma, acreditando no mal? A gente sabe que não foram criados seres devotados ao mal. Aliás, fica aqui o convite, não sei se vocês estão participando, mas nós, da Aliança Municipal Espírita, estamos fazendo uma leitura das obras básicas de Kardec, da doutrina espírita, e nas terças-feiras nós estudamos céu e inferno, e ontem nós tivemos a oportunidade de estudar os demônios. Ontem e no encontro passado nós vimos a origem dos demônios e como que a igreja entende os demônios e como que o espiritismo entende os demônios. Então fica aqui o convite para vocês, depois quiserem, procure lá na página do Facebook da Aliança Municipal Espírita, ou também eu criei um canal no YouTube e todos os nossos estudos eu coloco lá na nossa página no YouTube. Fica aí o convite para vocês quiserem visitá-la, que quiserem se inscrever, e lá nós lançamos os vídeos e tem as duas últimas aulas sobre os demônios, de acordo com o que Kardec traz no céu e o inferno. E eu salvo lá por nome do livro e por títulos. De novo, fica aí o convite. E aqueles que quiserem participar, todos os dias, às 6 horas da tarde, nós estamos fazendo essa leitura e estudo das obras de Kardec. Na segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, o céu e o inferno. Na quarta,
a Gênese, na quinta o Livro dos Espíritos e na sexta o Livro dos Médiuns. Então fica aí o convite para que vocês também participem conosco desses estudos. Fechando parênteses, exatamente para entendermos bem essa questão ou a necessidade de amar os inimigos, a gente precisa entender todas essas expressões, todos esses conceitos e essas palavras que estão por trás. O próprio inimigo, a própria maldade, a paz, como nós falamos, a paz interior, primeiro íntima e depois a paz externa. Porque para eu amar eu tenho que estar em paz comigo mesmo e com o outro. E o que a espiritualidade de Kardec vai dizer para nós lá nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai dizer que o espírita tem motivos para ser indulgente para com seus inimigos. Ele tem motivos para ser indulgente. Por quê? Porque ele passa a olhar para ele próprio e enxergar, quando ele conhece os conceitos doutrinários, que aquele, aspas, inimigo, ele está sendo um instrumento para a sua própria evolução. Ou seja, nós deveríamos devotar era gratidão a estas pessoas. E é por isso também, comentando um pouquinho da própria estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já falamos aqui em outras oportunidades, na nossa visão, assim como de outros estudiosos, Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo na frase de Jesus lá do capítulo 14 do Evangelho de João: eu sou o caminho, verdade e vida. Em algumas traduções ainda fala o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o Evangelho segundo o Espiritismo foi exatamente escrito com base nessa frase. E, especificamente, o amar os inimigos, ela está naquela parte que nos apresenta a necessidade de desenvolvermos atitudes. Sim. Eu tenho algumas verdades no Evangelho segundo o Espiritismo. Verdades essas, principalmente, que estão expressas nos capítulos iniciais, principalmente nos 4 primeiros, que são básicos para todos os princípios, para toda a doutrina, e posso dizer até para toda a doutrina do próprio Cristo. Nós temos depois alguns capítulos que trazem também verdades no que diz respeito às bem-aventuranças, porque bem-aventurados serão se fizer isso, se fizer aquilo. Cristo, o Consolador, principalmente do capítulo 5 até o capítulo 10. Aí nós temos do capítulo 11, que é exatamente onde está o amar os inimigos, até o capítulo 18, eles representam um caminho. Por quê? As atitudes que eu preciso ter, que eu preciso desenvolver para poder atingir a verdade e a própria vida, de preferência uma vida plena ou uma vida em plenitude com Deus. Olha para vocês verem que coisa interessante e fantástica. Então, nós conseguimos ver essa estrutura no Evangelho segundo o Espiritismo. E o amor aos inimigos está ali no campo das atitudes. É o caminho que nós precisamos percorrer para atingirmos a verdade e a própria vida. A vida já está ali mais na parte final, sobretudo nos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes, através da própria fé, os falsos cristos e os falsos profetas, através da oração. Veja, é uma forma de interpretar interessante, e eu gosto muito dessas formas interpretativas, porque nos ajuda a entender melhor o que o próprio Cristo espera de todos nós. A gente precisa ser um pouco, ou ir um pouco mais além em muitas coisas. Sobretudo, por quê? Porque o Espiritismo, a gente sabe, o próprio Kardec falou isso e Emmanuel também. A doutrina é um processo libertador de consciências. Então, se a gente ficar apenas e tão somente seguindo ou acompanhando a maioria, a nossa consciência, ou nós estaremos caminhando no inconsciente coletivo, ela vai ficar do jeito que a sociedade está indo. Mas a gente precisa se libertar um pouquinho, ou libertar a nossa consciência, para nós darmos saltos, ou para nós caminharmos mais rapidamente. Sair desse tradicional
e buscar com mais afinco o próprio Cristo, como muitas almas, como muitos espíritos fizeram? Então eu vou libertar a minha consciência exatamente através desses conceitos. E eu vou parar. Gente, é interessante isso. Eu preciso parar de querer igrejificar o espiritismo. Para nós que somos espíritas, essa frase de Herculano Pires deve calar fundo no nosso coração. Nesses momentos de pandemia, então, muito mais. Tem gente, eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar os estudos porque, pela internet não é a mesma coisa. Como não? Nós estamos aqui todos ligados e sintonizados. Existem barreiras para os espíritos? Existem barreiras para as vibrações? Não. Tudo depende de nós nos sintonizarmos, porque aí nós vamos captar todas as energias e todas as vibrações. Qual que era o templo que Jesus utilizava para ensinar? Ele ia nas sinagogas? Ele ia lá no templo de Jerusalém? Não, ele ensinava na natureza. Então, nós temos que parar de querer igrejificar o espiritismo. O planeta é um templo divino. Vamos fazer dentro do nosso lar, sim. Nós não podemos fazer, entre aspas, uma desobsessão no dia a dia de cada um. Aliás, nós não devemos fazer isso como médiums. E como é que eu vou fazer isso? Através da busca pela paz interior e levando paz a esses que nós chamamos de nossos inimigos. Eu estou fazendo um trabalho de doutrinação. Estou fazendo uma reunião de desobsessão. E eu tenho certeza que estarei assistido pela espiritualidade. Gosto de dizer, na pior das hipóteses, nós vamos ter no mínimo 4 nesta sessão. No mínimo, porque nós teremos mais. Mas quais são os 4 que nós teremos numa sessão no nosso dia a dia? Eu, o meu anjo da guarda. Todas as vezes que eu me proponho a fazer o bem, eu posso ter certeza que ele estará junto comigo. No mínimo. Porque pode ter mais gente. Então eu estarei, o meu anjo da guarda, esse espírito que via de regra eu acho que é meu inimigo, e o protetor deste espírito, que às vezes está esperando a oportunidade para poder ajudá-lo e resgatá-lo. Ou seja, é fazer uma reunião de desobsessão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, ali com os vizinhos, em silêncio. Já pensaram nisso? Só você e ele. Mentalmente, vocês fazem uma reunião. E eu disse no mínimo por quê? Porque às vezes tem outros espíritos que se interessam tanto por você quanto por ele e querem resolver essa situação. Então às vezes a sessão vai estar repleta de espíritos. E aí nós tiramos, porque quando eu falo em igrejificar, ou quando o Herculano Pires fala em igrejificar, é que a gente achar que nós temos a necessidade de estar lá dentro da casa espírita. Não. A gente precisa aprender a expandir essa possibilidade de agir e de atuar em vários e diversos lugares. Amar os inimigos é exatamente trabalhar isso. Mas começo buscando a paz interior. Eu começo tentando me conhecer, principalmente tentando cuidar do meu próprio ego. E eu tenho essa responsabilidade, como diz a leitura no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita tem motivos a mais para ser indulgente. E eu pergunto, nós estamos utilizando desses motivos e argumentos para sermos indulgentes? Nós estamos utilizando essa arma chamada doutrina espírita para auxiliar na nossa própria regeneração e na regeneração do planeta? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vencendo? Quais foram as metas estabelecidas por nós mesmos quando nos propusemos a vir aqui
e resolver, sobretudo, os nossos problemas de relacionamentos. Interessante um trecho de Emmanuel comentando exatamente essa necessidade de amar os inimigos, onde ele diz o seguinte, porque a gente falou mais dessa questão dos relacionamentos e tal, e do amor, o que eu poderia dizer? Aí eu vou me reportar a Emmanuel quando ele diz o seguinte: a multidão, ele usa essa expressão, a multidão em geral entende ou traduz o verbo amar senão pelas atitudes cariciosas. Só com atitudes cariciosas que eu demonstro amor? Emmanuel fala que não é isso, e nem poderia ser, muito pelo contrário. Nós precisaríamos demonstrar o amor de tantas outras formas. E aqui está uma que nós acabamos de dizer. Através de um pensamento elevado, de uma oração em prol de algum espírito, da sintonia com o nosso anjo amigo, o anjo da guarda. E sempre, gente, a doutrina espírita, eu falo para vocês, ela é repleta de informações. De novo, tirando de um estudo que nós fizemos semana passada, do livro dos médiuns, e especificamente do título Lugares Assombrados. Se a gente pegar ali uma das perguntas e respostas, perguntas feitas por Kardec e as respostas de São Luís, a gente vai ver que, e eu achei muito interessante, chamou muito a minha atenção, porque sim, a oração é fantástica, a gente precisa orar. A gente precisa rezar. Por quê? Porque é através da oração que a gente vai se conectar com Deus. É como se a oração fosse a senha do Wi-Fi. Tá? Eu vou digitar a senha do Wi-Fi, a oração é essa senha. Mas, além da oração, e isso é que eu achei interessante na resposta que São Luís deu para Kardec, para afastar os maus, é preciso atrair os bons. Viu? Para afastar os maus é preciso atrair os bons. E não somente orações. Porque orações muitas das vezes repetitivas, e por que São Luís falou isso? Porque Kardec fez questionamentos inclusive sobre o exorcismo. Vamos fazer um exorcismo. O exorcismo são orações, mas são orações repetidas sem sentimentos, sem atrair os bons. Por que Jesus tinha facilidade para, entre aspas, afastar os maus espíritos? Porque ele era um espírito bom. Só a sua chegada já era o suficiente. Então, uma forma de nós amarmos os inimigos é exatamente essa. Mas não se esqueçam, primeiro, busque a sua paz interior. Busque se realinhar consigo mesmo. Os projetos da sua reencarnação, o seu corpo perispiritual e o seu corpo físico. Trabalhe com todos juntos, alinhados, que você vai atingir o seu objetivo. Muito obrigado por esses instantes em que vocês estiveram aqui comigo fazendo essas reflexões. Muito obrigado pelo carinho e pelas vibrações. E que durante essas nossas orações finais, que consigamos visualizar o trabalho da espiritualidade, sobretudo derramando fluidos benéficos na água do nosso lar, que nós vamos fazer uso, e todas as vezes. E não é só a água que nós vamos beber, não. A água que vai ser usada para você tomar um banho, que ela esteja repleta de fluidos. Atraia os bons para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, e permita que eles hajam, transmitindo a paz que eles estão sentindo para você. Mas não deixe de abrir o seu coração para receber também essa paz. E abrir o coração é deixar ele livre, sem mágoas, sem ressentimento, sem rancor, sem raiva, sem nenhuma dessas paixões humanas. Muita paz, muito amor. Sintam e percebam Jesus dentro do seu coração, dentro do seu lar. Que Maria Amélia também possa cobrir-lhes de bênçãos. Nós estamos vinculados a essa equipe. Que ela cubra de bênçãos
cada um de vocês e dos seus familiares. Uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.